Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, estamos conectados pelo Facebook, pelo YouTube. Então, mais uma vez, temos a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita e as reflexões que trazemos toda semana, aqui da Seara de Jesus em Budas Artes. Então, vamos aproveitar a oportunidade, fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por essa oportunidade que nós temos para elevarmos a nossa alma através dos nossos ensinamentos semanais. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando então continuidade, a obra Opinião Espírita, que cada capítulo dessa obra estamos fazendo as reflexões, os comentários semanais de cada capítulo. E hoje nós vamos falar do capítulo 57, a escala do tempo. Essa obra eu convido a todos que façam a leitura, uma obra muito edificante, psicografada tanto por Francisco Cândido Xavier e por Valdo Vieira, e foi ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. E esse título, Escala do Tempo, vai trazer para nós justamente uma reflexão sobre a qualidade do uso do nosso tempo. Fazer uma reflexão de como nós estamos usando o nosso tempo. Já no capítulo, coloquei alguns trechos para vocês. E inicialmente ele já inicia assim: não te atribules. Entendimento espiritual pede paz à alma. Então ninguém, meus irmãos, ninguém usufrui de duas situações ao mesmo tempo, ou seja, de alegria ou de provação. Nós desfrutamos a existência vivendo hora após hora, minuto a minuto. Então, aos poucos, nós vamos vivenciando, porque tudo é pedagógico, meus irmãos. Às vezes nós nos queixamos de algumas lições, de alguns sofrimentos, de alguns desacertos que passam ao longo da nossa trajetória, mas tudo é ensinamento, tudo serve para o nosso fortalecimento, o fortalecimento da alma, meus irmãos. E nesse capítulo traz para nós que, com relação ao tempo, a conceção do tempo ela é igual para todos. Igual para todos. Nós vemos ao longo da história, os pacificadores, aqueles ícones que nós costumamos sempre ter como referência, desde Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e outros ícones, que fizeram, uso da sua vida, fizeram o seu tempo, a utilização do seu tempo empregada para o bem. Então, olhando esses ícones, nós pensamos, nós não temos condições de fazer o que eles fizeram. Mas quando nós olhamos, essa definição que a concessão do tempo é igual para todos, basta o quê? Basta saber utilizar de forma proveitosa o nosso tempo. E tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: o passado ensina e o futuro promete a função do presente. Ou seja, o passado nos ensinou muito. E foi o quê? Foi a nossa essência em todas as existências que nós vivemos. Não temos, meus irmãos, que ser saudosista, viver do passado, porque o passado passou, serviu para nós o que? De experiência. Ele nos criou, Ele deu uma formação para nós. Agora o presente que eu estou agora vivendo nesse momento, vai depender o quê? Das ações que nós tivermos nesse presente para ter um futuro melhor. Então tudo depende da forma que nós utilizaremos o nosso tempo. Vai render frutos
no futuro. Aí ele ainda diz o seguinte: reflitamos na justiça das horas. Tempo é valor divino na experiência humana. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. Meus irmãos, se nós somos dotados de inteligência, com a nossa inteligência nós temos a escolha, e escolha nos dá o nosso livre-arbítrio. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Mas dependendo das nossas escolhas, nós vamos colher as consequências. Então, como o tema hoje é sobre o tempo, de que forma nós vamos escolher de aproveitar o nosso tempo? Nós sabemos que no dia a dia, hoje, nós temos múltiplas tarefas, nós temos muitos afazeres, afazeres do nosso cotidiano, e às vezes nos queixamos que nunca nos sobra tempo. Mas será que nós estamos sabendo planejar, fazer o planejamento do nosso tempo? Ainda mais hoje em dia que temos que cuidar de diversas coisas ao mesmo tempo, e outros obstáculos que nos atrapalham, muitos necessitam de trabalhar um pouco longe da sua residência, despendem tempo para chegar no seu local de trabalho, e tudo isso tem que ser administrado, como nós vamos utilizar as melhores formas do tempo. Então, às vezes, com relação a esse tempo que tudo queremos agora de uma forma imediata, do imediatismo, queremos resolver tudo ao mesmo tempo, nós, como diz a lição, nós não podemos confundir precipitação com diligência. Porque a precipitação é a pressa irrefletida. Às vezes agimos sem pensar, sem ter um planejamento, sem pesar as consequências das nossas ações. E diligência é justamente zelo oportuno, que não vale acelerar então imprudentemente a execução disso ou daquilo. Toda realização digna, meus irmãos, é obtida pouco a pouco. E tem uma outra questão também. Muitos reclamam que não tem tempo. Vamos falar agora da nossa instituição. Nós sempre ouvimos de irmãos, quando nós convidamos para os nossos cursos, que nós convidamos para que assista às nossas palestras, muitos dizem: esse semestre eu não posso acompanhar porque estou sem tempo. Não tenho tempo para frequentar. Não gosto demais da doutrina espírita. Adoro a seara de Jesus, mas não tenho tempo. Isso, meus irmãos, que agora, com o advento dessas ferramentas tecnológicas, hoje então possibilitamos agora, como estamos aqui, gravando esse vídeo, então temos a oportunidade de assistir a palestra na melhor hora, naquele tempo destinado, na hora que você está mais tranquilo, e mesmo assim as pessoas alegam não ter tempo. As pessoas mais vividas, mais experientes, mais vividas dizem o seguinte: é preferível dar uma tarefa para aquela pessoa que está demasiadamente atarefada com 10, 15 compromissos, do que você destinar uma tarefa para aquele que não tem nenhum compromisso. Porque aquele que não tem nenhum compromisso, ele não tem disciplina, ele não sabe administrar o seu tempo. Mas aquele que tem diversos compromissos, que já está disciplinado a organizar o seu dia a dia, ele vai conseguir, além das suas demasiadas tarefas que precisam ser executadas, ele vai conseguir executar a tarefa. Mário Sérgio Cortella coloca uma frase muito interessante para nós.
Quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Olha que interessante, meus irmãos. Se nós analisarmos essa reflexão, é a pura verdade. Quando nós priorizamos algo, não importa qual seja essa prioridade, não há ninguém que nos faça a voltar atrás. Nós podemos ter 1000 compromissos, nós podemos ter 1000 outros afazeres que nós vamos deixar de lado e vamos priorizar aquilo que queremos. Mas agora, aquilo que não é no momento a nossa prioridade, nós sempre deixaremos de lado. Por isso essa reflexão. Às vezes muitos alegam que não tem tempo, por exemplo, de fazer o evangelho semanal no lar, de dedicar 15 minutinhos num dia da semana para fazer o evangelho, mas tem tempo para ficar nas redes sociais, tem tempo para assistir vários programas de televisão, às vezes sem nenhuma utilidade para o nosso engrandecimento moral. Mas para aquilo que requer uma reflexão, aquilo que, de um certo modo, ainda quando não há um despertamento da consciência, justamente alega não ter tempo. Muitos irmãos fogem de uma responsabilidade, de uma ação social, justamente pelo medo do comprometimento. Medo do comprometimento com o tempo. Medo de abrir mão de algumas situações, que ele está acostumado. Porque tudo quando nós nos comprometemos, nós temos que fazer algumas reservas, algumas concessões, Às vezes temos que nos sacrificar de algumas coisas que às vezes não era benéfico para nós, para o engrandecimento moral, mas as questões sociais nos afastam desses comprometimentos. Aí é difícil essa questão da administração do nosso tempo. Um filósofo grego chamado Plutarco diz o seguinte: ter tempo é possuir o bem mais preciso para quem aspira às grandes coisas. Olha só, meus irmãos, Plutarco viveu no período entre 50 depois de Cristo até mais ou menos 100, 110 depois de Cristo. E naquela época, e não estamos falando da época de hoje, com esses chamamentos materiais, desses nossos compromissos diversos que nós temos hoje em dia, da atualidade, ele já dizia lá atrás a questão da riqueza do tempo. Olha que interessante, meus irmãos. Nós vemos hoje em dia pessoas, por exemplo, empresários, que cuidam de diversas empresas. Muitas vidas dependem do dia a dia dessa pessoa, de administrar empresas para cuidar, várias responsabilidades. Mesmo assim, muitos desses ainda encontram tempo para uma ação de beneficência para o bem, para a caridade. Imagina quanto custaria se for quantificar o tempo dessa pessoa, que já tem diversas outras tarefas e mesmo assim se dedica alguns minutos para uma fundação, para uma outra obra assistencial. Olha como o tempo é precioso. E não é tão difícil a nossa organização. Tem uma instituição, uma filosofia de vida muito interessante, que tem uma alegoria de uma régua, a régua de 24 polegadas, e cada polegada representa uma hora do dia, as 24 horas do dia. E nessa alegoria, nesse ensinamento, diz que dentro dessas 24 horas,
nós temos como organizar o período de descanso, o período de labor, o período de entretenimento, né, de interação com o próximo, com os familiares, o período da ação benevolente com o próximo, o período do estudo. Tudo dentro desse período de 24 horas, nós conseguimos desempenhar facilmente todas essas questões que vão engrandecer a nossa moral e, além de nos fortalecer fisicamente, nos fortalecer moralmente. Então, tudo requer, meus irmãos, a administração do nosso tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Sempre, quando nós fazemos alguma reflexão na doutrina espírita, sempre incluímos alguma passagem do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus nos traz ensinamentos em todas as oportunidades. Toda a oportunidade que nós abrimos o Evangelho do Cristo, nós temos uma reflexão para o nosso uso do cotidiano. E justamente a parábola dos trabalhadores da última hora fala justamente também sobre a questão do tempo. Resumidamente, meus irmãos, vou falar um pouquinho sobre essa parábola. Nessa parábola, Jesus citou para os irmãos da época que tinha um senhor, né, que foi convocar os irmãos logo pela madrugada para o trabalho. E foi combinado ali um salário, vamos imaginar aí um salário mínimo como referência. Foi combinado um salário. Então logo de madrugada ele convocou aqueles irmãos que estavam na praça da cidade. Na terceira hora voltou novamente e convocou outros irmãos para o trabalho, com o mesmo combinado de um salário. Na 10ª hora também voltou porque necessitava de mais trabalhadores para concluir o trabalho já iniciado, e convocou outros irmãos. Na 15ª hora convocou outros irmãos para dar continuidade ao trabalho que vinham desempenhando. Ao final daqueles trabalhos, aquele senhor destacou o seu empregado de confiança, o seu gerente ali, para fazer o pagamento a todos. E houve algumas reclamações, porque aquele que já chegou de madrugada, que recebeu um salário, reclamou daquele trabalhador que chegou, por exemplo, na 15ª hora e recebeu o mesmo salário. A importância dessa reflexão, o senhor daquele trabalho falou com esse empregado: o que eu combinei com você não foi cumprido, por que está reclamando? Mas aquele trabalhador que chegou no primeiro momento estava reclamando do tempo do trabalho, se queixando que ele trabalhou mais, que o outro trabalharia menos e ganhando a mesma coisa. Em vias práticas, meus irmãos, desde aquele primeiro trabalhador, né, na vinha do mestre, por exemplo, como citou no exemplo dessa parábola, daqueles irmãos que nos precederam, né, desde Moisés, que já começou a plantar o nosso caminho, né, aí veio o mestre Jesus, né, e nesse intervalo veio outros profetas e depois outros filósofos de Jesus também ajudando a semear, e agora a doutrina espírita ali diz respeito aos trabalhadores da última hora, porque os trabalhadores da última hora foram convocados ao final, mas eles estavam nesse intervalo desde o início lá se capacitando, eles não estavam ali na preguiça. Porque se aquela pessoa estivesse na preguiça naquela parábola, ele não seria convocado para o trabalho. Então ele estava se aperfeiçoando, estava esperando ser convocado. Essa é a essência dos trabalhadores, da parábola do trabalhador da última hora. Não importa o momento,
O que importa é que antes disso você empregou o seu tempo se capacitando, se melhorando, para justamente quando for convocado para o trabalho, estar pronto, estar apto. Essa é a essência da parábola. E hoje nós não temos só os trabalhadores da última hora. Nós estamos vivendo, como vocês estão acompanhando e nas nossas palestras, essa transição planetária, nós temos os irmãos da derradeira hora. Nós estamos no momento, meus irmãos, que nós temos que mudar a nossa consciência, mudar a nossa forma de agir. Só assim estaremos aptos para ser convocados para o trabalho. Então, Jesus, o exemplo de Jesus, justamente nesse capítulo, diz o seguinte: o tempo que o Cristo despendeu na elevação era perfeitamente igual ao tempo que Barrabás gastou na criminalidade. Olha que interessante, meus irmãos. Ao mesmo tempo, como foi dito, o tempo não é concessão para todos. Então, o mesmo intervalo de tempo, Jesus empregou na elevação outro, como exemplo aqui, Barrabás, gastou na criminalidade. Então, a única diferença entre eles é que Jesus empregou o tempo engrandecendo o bem e Barrabás usou o tempo gerando o mal. Então, entre a luz de um e a sombra de outro, o proveito do tempo se gradua por escalas infinitas. Melhorarmos ou agravarmos dentro dela é escolha nossa, como já foi dito com relação ao livre-arbítrio. Então, o tempo é igual para todos. Agora, o que vamos fazer então desse tempo? Vamos aproveitar os bons momentos, vamos aproveitar os momentos para estarmos em família, vamos aproveitar os momentos para dar um bom conselho, vamos aproveitar o tempo para emitir boas ações, praticar o perdão, que essa é a maior lei da caridade. Como diz a bandeira do Espiritismo e do cristianismo, acima de tudo, fora da caridade não há salvação. E no Espiritismo poderíamos dizer fora do Espiritismo não há salvação. Não, é fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Então temos que empregar o nosso tempo de forma positiva, elevando nossos pensamentos, engrandecendo a nossa moral através dos estudos e das ações. No livro Sinal Verde, tem um capítulo muito interessante, porque às vezes nós depreendemos tempo pensando na solução de um problema que por hora somos incapazes até de resolver. E depreendemos tempo, e a solução está aí, Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise e o trabalho garantirá a sua paz. Então, meus irmãos, mente ocupada. Nós temos que desprender o nosso tempo não na ociosidade, meus irmãos. E não estou falando da ociosidade apenas física do nosso corpo. Estou falando da ociosidade mental, quando nós temos um tempo do repouso, estar no nosso lar, ou em qualquer momento, temos e devemos dedicar algum tempo para a edificação moral, através de uma boa leitura, através dessas palestras que são veiculadas não só pela Seara de Jesus, mas pelos outros centros espíritas e outros expositores espíritas, que nos traz muita informação. Vamos dedicar o nosso tempo para o engrandecimento moral, meus irmãos.
como eu sempre coloco em todas as palestras, mas cabe muito bem sobre o tema abordado hoje: bem-aventurados os mansos e pacíficos, que aprenderam a dominar os impulsos de sua natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos, aprimorados, habilitando-os a viver nela quando se encontrar redimida. Meus irmãos, voltando à parábola do trabalhador da última hora, se nós estiver envolvido na preguiça, se nós não estivermos aptos à vinha do Mestre, não seremos convocados justamente para voltar a habitar nesse planeta já redimido. Portanto, aquela parábola cabe justamente a nós, trabalhadores da última hora, a nós, trabalhadores da derradeira hora, que deveremos estar sempre aptos, prontos para a convocação para o trabalho, para o real trabalho, que é na erradicidade. E também para sempre, através da reencarnação, da pluralidade da existência, evoluindo cada vez mais, meus irmãos. E a doutrina espírita, que é inesgotável das possibilidades de aprendizado, sempre como referência o nosso amigo Mestre Jesus, nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, se nós dedicarmos o nosso tempo para a instrução e para a prática do amor, através da caridade, sermos homens de bem, com certeza teremos a qualidade do emprego do nosso tempo. Então agradecemos essa oportunidade, estarmos juntos nesse curto espaço, momento de reflexão. Espero que todos façam uma ótima reflexão sobre o tema de hoje e fiquem todos com Deus. Que Jesus nos ilumine hoje e amanhã e sempre. Muito obrigado. Graças a Deus.